Bom, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar um novo gênero jornalístico, midiático, tá? E esse gênero é o artigo de opinião. Eu trouxe um vídeo para nós fazermos uma breve introdução do artigo de opinião e também depois nós vamos pesquisar alguns artigos para a gente ver o formato deles, a estrutura deles. Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para conseguir escrever um artigo de opinião nota 10. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade. Agora, falando um pouco sobre o gênero textual que vamos estudar hoje, podemos dizer que o principal objetivo de um artigo de opinião é transmitir para os leitores o posicionamento do autor em relação a um determinado assunto. É muito comum. Nós podemos já adivinhar de imediato que uma das principais características, né, do artigo de opinião é a argumentação. Ele é um gênero, pessoal, o artigo de opinião é um gênero argumentativo. Ele é gênero jornalístico argumentativo, porque você vai argumentar sobre determinados temas polêmicos, podem ser polêmicos e que estão em circulação nas mídias sociais, nos jornais impressos ou noticiários online, né? Então vocês têm todo um acesso e ele assim, você vai poder colocar a sua opinião. Então, se você gosta, se você acha que alguns livros devem ser proibidos e outros devem ser... Por que você acha isso? Ah, mas eu acho que livros como, por exemplo, deixa eu pensar em algum exemplo polêmico. Livros como aqueles que falam da biografia de Hitler, que tem esse contexto um pouco mais polêmico, né? Na questão da circulação ou não circulação desses livros, da venda ou não desses livros, que contém esses conteúdos, você vai ter que falar o porquê que você acha isso. Então, você vai ter que falar, por que eu não acho isso? Você primeiro faz uma introdução, nós vamos ver daqui a pouquinho, passo a passo. Mas é bom salientar que o artigo de opinião é argumentativo. Você vai argumentar, explicar o porquê de você ser a favor ou contra alguma coisa, algum assunto. Comum encontrarmos esse tipo de texto em sites, revistas e jornais. E esses artigos normalmente são relacionados a temas da atualidade e assuntos polêmicos. Se observarmos bem, podemos perceber que os autores buscam, ao longo dos seus artigos, convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista, ou, pelo menos, fazer com que o seu público reflita um pouco mais sobre o tema que está sendo abordado. Podemos destacar como as principais características deste gênero textual. Então, pessoal, por exemplo, existem aquelas pessoas que acham que a Terra é redonda, elas têm essa opinião delas. Elas podem fazer um artigo com base em quê? Nós sabemos que são informações muito, como eu posso dizer, primitivas, né? Que não dá nem para explicar. Mas essas pessoas têm a opinião delas, formadas, pode ser pelo YouTube, meios de informações duvidosos, meios de informação duvidosos, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora ver as características do artigo de opinião. Linguagem simples e objetiva, porém atendendo à norma padrão da língua portuguesa. Sempre, pessoal, sempre. E no artigo de opinião, nós também temos que fazer uma revisão, porque
como ele está presente em jornais, veículos de informação, eles têm que estar de acordo com a norma padrão, tá? Ele não é o meio informal. Não é porque é a sua opinião que você vai escrever com com a linguagem mais informal. Tem que estar na norma padrão. Para ser compreendido por diversos tipos de pessoa, a escrita feita em primeira ou terceira pessoa, a presença de argumentos para defender o ponto de vista do autor e o uso frequente de conectivos, principalmente os conectivos que indicam contradição, como por exemplo, mas, contudo e entretanto, pois esse tipo de conectivo pode ser um ótimo recurso para expressar opinião. Então, mas e contudo e entretanto, eles expressam ideias contrárias. Você afirma, você faz uma afirmação, mas você fala contudo, mas, entretanto, contudo, entretanto, porém, todavia, aí você já vai explanar a ideia oposta. Certo. Agora que já podemos identificar facilmente um artigo de opinião através de suas principais características, vamos conversar um pouco sobre como podemos elaborar a estrutura desse tipo de produção textual. Normalmente, podemos dividir essa estrutura em 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Começando pela introdução, este é o momento inicial do texto, em que o assunto será apresentado para o leitor. Além de dar um panorama geral sobre o tema em questão, o autor também já deve deixar seu ponto de vista em evidência. Em um texto curto, essa introdução pode ser feita em um único parágrafo. Já no desenvolvimento, o autor deve utilizar argumentos que apoiem a opinião apresentada na introdução. E para que esses argumentos sejam bem fundamentados, é importante apresentar dados concretos, como exemplos, resultados de uma pesquisa ou o depoimento de um estudioso do assunto. Então, pessoal, sempre procurar em locais confiáveis de informação, ter sempre fontes confiáveis, como os artigos, né? Que mais? Noticiários renomados mesmo, que nós conhecemos, BBC, CNN, UOL, Globo News, R7, tem vários, inúmeros. Dessa forma, o autor consegue passar maior credibilidade para os leitores. Por fim, temos a conclusão, que deve retomar de forma resumida os argumentos citados ao longo do desenvolvimento e enfatizar mais uma vez a opinião do autor. Fechamos por aqui a estrutura do texto. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, vou dar 3 dicas bônus que farão toda a diferença na produção do seu artigo de opinião. Dica número 1. Não fique em cima do muro. Procure deixar sua opinião sobre o assunto muito clara desde o início do texto. Dica número 2. Faça uma pesquisa sobre o tema que você irá abordar. Por mais que você já tenha sua opinião formada, quanto maior for o seu domínio sobre o conteúdo que você está escrevendo, mais chances você terá de fazer com que o seu leitor concorde com o seu ponto de vista. Dica número 3. Faça um rascunho e releia o seu texto, observando se todos os tópicos apresentados nessa aula foram inseridos em seu artigo antes de passar a limpo. Tenho certeza que depois dessa aula, seus artigos de opinião serão muito mais convincentes e persuasivos. Se você ficou motivado para colocar todas essas dicas em prática, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ok, pessoal. Bom, agora vamos lá na nossa apresentação aqui. Então vamos lá. Artigo de opinião. Artigo de opinião. Coloquei uma foto de artigo aqui de opinião. Opa! Pera! O artigo de opinião, então, é um dos gêneros mais comuns do cotidiano das cidades. Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista
sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Então fica a dica, né? Então aqui tem a foto de um artigo pequenininho aqui, em defesa do livro e da leitura, né? Então, pessoal, é isso. Hoje foi para vocês conhecerem. Vamos ler mais essas características e eu já libero vocês. A linguagem utilizada é a padrão, é um gênero argumentativo, os temas têm que ser atuais e relevantes para a sociedade, tá? Então, por enquanto, é só. Beijos, beijos e até a próxima.